Saudações, camaradas! Meu nome é Marcília Brito, sou fundadora e editora da Ruptura Editorial e esse é o nosso videocast Entre Linhas, o videocast da Ruptura em parceria com o canal Farol Brasil, o canal mais importante, que mais cresce na esquerda brasileira. E hoje nós estamos aqui com uma convidada maravilhosa, uma mulher que é sinônimo de luta, gestão comunitária, transformação, que é a Carmen Silva. Então, boa tarde, Carmen. Boa tarde. Obrigado por estar aqui. Dessa vez deu certo. Deu certo. Tá. Obrigado. A Carmen, gente, ela é mãe, professora, urbanista, liderança e fundadora do movimento do Sem Teto do Centro, né? O MSTC, que é um movimento que luta por moradia digna, né? Por direito à moradia. Olha, não se sistematiza simplesmente na moradia, sim pelo direito à cidade, né? Porque a moradia é só a porta de entrada para outros direitos. Ai, que demais. Então, vamos se aprofundar nisso. Eu acho muito incrível, assim. Ela promove debates, né? A parte da educação cultural. A cozinha comunitária também, que é um aspecto muito importante, né? Dos projetos. E uma das coisas que mais chama atenção é que o MSTC tem uma gestão principalmente formada por mulheres, né? Foi fundado por 8 mulheres, né? O MSTC tem uma gestão compartilhada e até mesmo os associados, 80% é de mulheres. Caramba, é incrível. Então, antes de começar, a gente vai entrar no debate mais profundo, mas eu queria já pedir para todo mundo se inscrever no canal se não se inscreveu ainda, curtir, compartilhar, para a gente fazer esse debate alcançar o maior número de pessoas, né? E também gostaria de agradecer, não posso esquecer, Morrones Vegan, que apoiou a gente aqui hoje com lanchinhos deliciosos, com mini hambúrgueres maravilhosos, veganos. Então, é uma hamburgueria autoral da iniciativa do Diego e da Isabela. E fica lá em São Bernardo do Campo, né, na Grande São Paulo. Vale a pena a gente conhecer e vale a pena a gente valorizar o trabalho das pessoas que caminham com a gente, que lutam pelos mesmos ideais. Então, agradeço demais o apoio aqui ao nosso podcast. E aí, Carmen, então antes da gente entrar em tudo, vamos começar do começo. Quero te conhecer melhor. Conta pra gente onde que você nasceu, como que foi a sua infância, até chegar nesse momento aí da Carmen militante, que é a personalidade que a gente conhece hoje. Bem, a minha história é a história de várias mulheres no país, né? Eu nasci no Recôncavo Baiano, sou filha de um militar com uma empregada doméstica, uma mulher retinta, afro-indígena. Fui cedo para Salvador, casei cedo, sou de uma família de homens, patriarcal, então casei com a esperança de me libertar e só acho que foi a minha derrocada. Quantos anos você tinha, cara? 16. Muito jovem. Uhum. Você teve acesso à educação? Sim. Isso aí era primordial na minha casa. O meu pai, apesar de ser um homem machista, patriarcal, mas a educação dos filhos era primordial. E eu também sempre fui curiosa, né? Eu sempre gostei de estudar, por mais que eu tenha casado cedo, interrompido fases da minha vida, mas eu dei continuidade, fiz vários cursos, trabalhava, né? Trabalhava para sustentar a casa. E aí eu confesso para vocês que foi a pior coisa que eu fiz da minha vida, né? Mas... E casado cedo. Nossa. Sofri violência doméstica e tive meus filhos. Quantos filhos você tem? Tinha 8, uma faleceu. Vim para São Paulo fugida, para não morrer na mão do feminicida. Vim para São Paulo também com aquele apelo, vim para uma grande metrópole, chegando aqui a ter trabalho, moradia. Você conhecia alguém aqui? Conhecia. Mas quando você vem com dinheiro é uma coisa, né? Quando você vem para favor é diferente. Então,
nessa minha estadia aqui em São Paulo, eu vi que eu fiquei na rua. Da rua eu fui para um albergue, do albergue eu conheci o movimento Moradia. E aí eu percebi que tanto fazia eu estar aqui como numa pequena cidadezinha, numa comarca, tudo não passava da falta efetiva de políticas públicas, né? Com o movimento de moradia, eu tive a oportunidade de realmente conhecer a coletividade, ver de quem estava do meu lado tinha os mesmos problemas ou era piores até que os meus, né? Daí o movimento... Quantos anos você tinha? Aí eu tinha 32. Aí o movimento me deu a oportunidade também de saber um pouco sobre pertencimento. Apesar de eu ser brasileira, eu me senti uma refugiada em São Paulo, né? O choque das nossas regiões, as nossas tradições, isso é um choque muito evidente, né? As pessoas falam que não acreditam em preconceito, xenofobia, pois existe. Né? O meu oxente, né? Não batia bem com o meu do paulista, né? Então tem esses choques culturais que, na realidade, aquela mágoa que eu tinha de São Paulo passa porque eu não tinha pertencimento também, né? Não tinha conhecimento da vida territorial, geográfica, social, política, econômica da cidade, então não podia exigir do território nada mais do que aquilo que me propunha naquele momento. Então aí eu passo dentro do movimento a frequentar audiências públicas, a ter o entendimento de conferências, né? Conversar sobre o direito à cidade, conversar com outras pessoas. E como eu estava ali naquele grupo por moradia, por necessidade, começar a discutir a política pública da moradia, como efetivar a moradia digna, né? Para o trabalhador de menor renda. Naquela época, ainda era remanescente os mutirões da prefeita Ondina, que eram em locais muito distantes. E eu começo a contestar, né? Olha, por que nós temos que morar tão longe, né? Passar 3 horas ou mais e pegar 2, 3 condução, quando ninguém quer dar condução, o patrão nenhum quer dar 3 condução a ninguém. E quando a gente tem uma cidade pronta, né? O centro de São Paulo totalmente abandonado, com muitos prédios abandonados, inclusive prédios públicos. E aí eu começo, junto com outras pessoas, a discutir o direito de morar perto do trabalho, morar perto da creche, o direito da mobilidade real, né? Da acessibilidade. Então, tomamos uma decisão de ocupar os prédios vazios e abandonados da região central de São Paulo. Uma decisão muito corajosa, né? Muito corajosa. Que rendeu muitos frutos, mas também rendeu muita luta, né? Muita luta, muita dor, muita criminalização, muita rotulação, né? Inclusive pela mídia oficial, pela própria sociedade. Mas a gente está ali lutando por direitos, né? Que a minha história, isso tem mais de 30 anos, mas é tão recorrente, atual quanto hoje. Várias mulheres que nos procuram, ela vem porque é arrimo de família, que cuida da sua família, que mora em área de risco, que paga aluguel caríssimo. O aluguel em São Paulo é muito caro. E em locais insalubres, por exemplo, um cortiço. Quem vai morar num cortiço, num quartinho 3x4, né? Às vezes não tem uma pia dentro de casa, não tem um banheiro, tem que dividir o banheiro, tem que dividir a pia com mais 30 famílias ou mais, né? Então, se visa muitas vezes o lucro, não a dignidade, né? Realmente, assim, é uma história que, infelizmente... se repete, né? Ela não foi superada nesses últimos 30 anos. E me diz, como que foi? Vocês tomaram a decisão, então, de ocupar, e aí conta pra gente um pouco como é que foi esse processo, como que escolheu o prédio, como é que as famílias chegaram lá, conta um pouco desse calor aí da luta. Primeiro, assim. São famílias que vinham oriundas de pagar aluguel, né? Em cortiços,
de área de risco, famílias despejadas. E aí, nós fomos vendo que não tinha uma pauta de moradia, né, recorrente. Então, nós colocamos a decisão de ocupar a região central justamente para trazer essas famílias para morar próximo do trabalho. Porque patrão algum quer dar 2, 3 condução. E o endereço também faz grande diferença. É muito diferente as oportunidades para um endereço, um bom endereço, né? Do que um endereço tão distante, muitas vezes em favelas. Quem mora em cidade grande sabe bem, né? Porque aqui, acho que a primeira pergunta que a gente faz é qual é o seu nome? A segunda pergunta, de onde você é, onde você mora, Isso. né? E principalmente aqui em São Paulo, com esse onde você mora, você já consegue classificar, né? Justamente. Socialmente aquela pessoa, né? Você classifica a pessoa não pela índole, sim pelo endereço, né? Que é o racismo estrutural. Sim. Né? E ambiental, muitas vezes, né? Porque a pessoa que mora tão distante, ela vive totalmente isolada. Não tem acesso, né? Uma série de políticas públicas também. E eu acho que teve, principalmente na década de 90, eu me lembro dessa época, eu era criança, né? E eu era pequenininha quando teve a prefeitura da Erundina. E lá, eu sou de Perus. E aí, lá em Perus, tem um bairro, que hoje é um bairro, que se chama Recanto dos Humildes. Ah, eu conheço. Conhece? E aí eu lembro na época do Recanto, que era um terreno que foi ocupado, e aí depois teve justamente esses multirões, né? Justamente, foram os construir multirões. todas as casinhas, e aí hoje é um bairro bem populoso e tal, e tem, né? Lá no Recanto ainda teve a sorte que foi casa. Aqui nos bairros distantes de São Paulo são aquela aglomeração de prédios, né? Que muitas vezes acabam sendo sem estrutura, né? Totalmente sem estrutura e sem equipamentos, porque não adianta fazer a casa se não tem outros segmentos junto, integrado. Tem que haver política integrada. Moradia sozinha, ela não é nada. Ela não resolve, né? Ela não resolve problema de ninguém. E me corrija se eu estiver errada, né? Mas pelo que eu já conversei com as pessoas das ocupações, pelo que eu já pesquisei também, a ocupação, ela acaba funcionando como uma rede de solidariedade, uma rede de apoio, né? Você não é simplesmente você mora lá, você participa daquela comunidade. Tudo aquilo que o São Paulo não tem de comunidade para te dar, que é uma cidade que vira as costas para você. Então, a gente mora em prédio, às vezes você nem sabe quem é o seu vizinho, né? E aí a ocupação subverte essa lógica, né, da solidão da cidade. Ela vem com uma prática real do urbanismo social, né? A ocupação tem um papel fundamental, principalmente de formação, de educação cidadã. E um dos processos mais relevantes é a participação. Dentro do nosso estatuto, a principal cláusula é a participação. Então, todo mundo se conhece, todo mundo participa por igual, né? Principalmente, um dos locais que mais a gente começa a interagir é a cozinha. Né? Com a cozinha, a gente tem, assim, uma estratégia de conhecimento. Com a cozinha, a gente pode conhecer, de fato, quem são as pessoas. Suas memórias afetivas, né? Os seus causos, elas começam a contar da sua vida. Então, a gente passa a conhecer profundamente quem é o nosso vizinho, quem que está ali. E até essa coisa de trazer a comida, né? Várias pessoas de diversas regiões trazem comidas diferentes, né? Isso. Então, isso dá uma boa alquimia, né? Que quando você vai juntando o seu conhecimento e vai fazendo essa troca, isso é a verdadeira tecnologia social, que é essa troca de saberes. E como que surgiu a ideia da cozinha coletiva? Olha, toda ocupação nossa, primeiro nós ocupamos com grupos, tá? Então, tem um grupo da cozinha. Então, a primeira coisa que a gente faz para segurar a pessoa mesmo é montar uma cozinha comunitária. E a portaria, porque na portaria também a gente vai conhecer quem é que está chegando, quem é quem. E a ideia da cozinha, ela sempre veio conosco. E essa cozinha mais elaborada que a gente tem hoje, ela surge com uma ideia
da gente, de fato, agregar conhecimento, né? Aquilo que a gente já sabe, com essa troca de saberes, com aqueles que também vêm de fora. Por exemplo, um chefe renomenado que traz o seu conhecimento. A gente tem a técnica de saber cozinhar para muita gente, né? Para 1.000, 2.000 pessoas. E também a afetivação da memória, né? A ancestralidade da cozinha. Então, essa cozinha mais elaborada, ela vem com um sentimento de resgatar as histórias, tá? Através da comida, da gente conhecer profundamente quem são as pessoas. Ai, que demais. Só para quem não conhece, né? Aqui em São Paulo, na Ocupação 9 de Julho, que fica no centro, tem a cozinha da Ocupação 9 de Julho. E aos finais de semana, né? Essa cozinha é uma cozinha aberta. Então, eles convidam diversos chefes. Então, já foram chefes super famosos lá. E ela é aberta ao público. Então, é uma maneira também de convidar a população para conhecer como que funciona dentro de uma ocupação, né? Acho que muitas vezes, principalmente pela criminalização da mídia, as pessoas acham que que é bagunça, que qualquer um pode chegar lá e morar. Todas as pessoas sem índoles, a moral vai estar ali dentro. Não, ali é um resgate de vidas, né? E são trabalhadores. São pessoas que trabalham, são as mesmas pessoas que faz a faxina na sua casa. É um motorista, é uma enfermeira, é uma manicure, é uma cabeleireira, é uma transista. Então, são diversas. Tem artistas, tem advogados, né? É que nós temos a capacidade de juntar pessoas. E nesse juntamento de pessoas, a gente vai dando oportunidade das pessoas se equilibrarem, né? Porque quando a pessoa tem um teto seguro, quando a pessoa sabe que está num local seguro, ela tem como caminhar para frente. Então, ela vai estudar, ela vai trabalhar. Então, a ocupação, em geral, os movimentos sociais têm esse papel de transformar as pessoas, de trazer. Por isso que a gente tem o nosso precedente também cultural, porque a cultura, para nós, é de transformação. É através da cultura que a gente resgata a nossa origem, né? A arte, para a gente, é consequência. Ah, que lindo. Você falando essa parte do resgate mesmo de pessoas, eu lembro de uma história, logo que eu comecei a pesquisar mais sobre a ocupação, entender esse espaço urbano como um espaço importante de troca. Eu estava conversando com uma artista que fez uma residência, que é a Virgínia de Medeiros. A Virgínia é maravilhosa. Maravilhosa, né? Ela fez uma residência lá na Ocupação 9 de Julho, fez um filme também incrível, que me tocou bastante. E aí ela estava contando a história, né, de uma pessoa que eu acho que era enfermeira. Não lembro não sei se eu vou reproduzir a história certinha, mas ela falou que era enfermeira, e aí tinha uma outra enfermeira que trabalhava com ela, e ela notava essa mulher sempre triste, cabisbaixa. Acho que em algum momento ela notou ali algum hematoma, e aí a pessoa não se abria, mas ela falava, vem conhecer a ocupação, vem conhecer a ocupação. Até que chegou um dia que essa mulher, que era enfermeira, chegou para ela e falou, eu tô sofrendo violência doméstica, tenho 3 filhos, não consigo sair do meu casamento. E aí ela falou, vem para a Ocupação 9 de Julho. Lá a gente, eu acho que foi a Ocupação 9 de Julho mesmo. Lá a gente vai acolheu ela, acolheu as crianças, deu essa moradia. Falou que tinha um suporte também para cuidado de crianças. Sim, temos isso. Para ela conseguir trabalhar, né? E aí ela conseguiu se libertar desse relacionamento abusivo. É a história de muitas mulheres que chegam até a ocupação, né? E também tem homens também que vêm com suas histórias, mas a gente reflete muito na questão do acolhimento, da escuta, porque a escuta é fundamental, né? A gente, assim como a gente resgata várias mulheres que estão no estado de violência, também existe a violência da vida com os homens, né? Então a gente vê homens que não tinham nenhum propósito, hoje estão lá ajudando, trabalhando, hoje discutindo questão de gênero, falando também dessa questão da violência, e eles também
se adaptando, né? Vão melhorando como ser humano mesmo, né? Porque às vezes a pessoa só teve acesso àquela cultura machista e nunca nem pensou de olhar o mundo de outra forma, né? Assim, nunca também tiveram essa oportunidade de discutir gênero, discutir raça, né? E a gente, enquanto movimento, a gente está sempre fazendo essa busca para que as pessoas possam, de fato, ter uma formação cidadã. Porque a formação das pessoas, ela não pode ser só restrita, não é só dirigida a uma escola. Ela também é dirigida como se portar, né? Como um cidadão dentro do Estado. Por mais que nós sejamos cidadãos de direitos, a gente também tem deveres, a gente também tem que ter um aporte dentro da sociedade. E como que funciona, que você ia falar, eu te cortei, essa parte do cuidado com as crianças na ocupação? Olha, nenhuma criança fora da escola, tá? Então, toda a rede municipal de creche, escola, nós temos várias parcerias com vários colégios, né? E também dentro de uma procedência para várias oficinas onde as crianças possam se sentir bem, se sentir digna parte de um movimento. Não uma criança ser mais uma, né, trollada ou mandada pelos pais. A criança também participa efetivamente. Então, a gente procura, de toda forma, fazer com que esses pais tenham a condição de colocar esses filhos, né, até mesmo em horários fora da escola também. Então, buscar cursos, né? Várias outras atividades para além do horário escolar. Então, esse cuidado, a gente tem assistentes sociais, temos um coletivo também de psicólogos, que é para justamente estar dando todo esse acolhimento e apoio às famílias. Que normalmente vem de uma situação de muita vulnerabilidade, né? Já chega necessitando de ajuda. Uma assim. criança que mora num cortiço, ele não tem uma sala para assistir uma TV, não tem um quarto, o casal não tem individualidade. E a gente preserva muito os espaços em que as famílias moram para que ela dê essa condição aos filhos, né? O filho receber um amiguinho, né? Da criança ter uma casa arrumadinha, né? Porque e a mulher ter esse prazer, né? De fazer a sua comida, de ter a sua autonomia dentro de uma casa. Ai, que incrível. E aí, eu acho que a gente vê esse movimento tão potente, tão importante aqui, ao mesmo tempo que a gente vê um aumento vertiginoso do número de pessoas morando na rua, né, Carmen? Infelizmente, como é que você né? percebe isso, assim? Olha, antes da pandemia, a gente tinha uma impressão que as pessoas estavam deslocadas, né? A gente não percebia, né? Mas com a pandemia, a gente nota a aglomeração e o número de famílias que estão na rua. Não é mais o andarilho. São famílias inteiras, né? Mulheres com criança, né? Mudou o perfil da população. Mudou. Além de ter mudado o perfil, a gente não tem uma política voltada para drogas. A gente tem uma política repressora. E a violência nunca vai conter a questão do estado da drogadição. A pessoa que está em situação de rua, ela tem problemas seríssimos, problemas mentais. Ela não pode ser tratada simplesmente como com opressão, né? Com polícia. É um caso social, né? Que tem que ter políticas públicas integradas, saúde, tem que ter educação, trabalho, moradia, tudo integrado. E essa pessoa, ela merece ter escuta, né? Para chegar na profundidade do problema dela. Também não se pode pegar essa pessoa e colocar numa casa. Que a pessoa que está na rua, ela tem uma liberdade excessiva. E isso não é bom. Ela não vai se acostumar. Quem está livre a pagar um boleto de uma água, de uma luz, de um gás. Então, ela precisa ter todo um trabalho voltado. Mas é um trabalho integrado, né? Não é um trabalho também só de opressão. Quem está em situação de rua tem 2 motivos. Problemas mentais, drogadição, como também
aquelas famílias que não conseguiram mais pagar aluguel, que vem de outro estado, né, que chega aqui e não tem acolhimento. Aqui é uma cidade muito cara. Então, nós temos que prever também uma política integrada. E é questão de segurança. Quando a gente fala em segurança pública, nós não estamos falando em opressão da polícia. Nós não estamos falando em prisões. Nós estamos falando de segurança completa, né? Onde essas pessoas se sintam de fato seguras. É isso, assim, acho que esse tipo de visão vai totalmente contra todas as políticas que estão sendo tomadas, principalmente aqui na cidade de São Paulo, com relação à população de rua, né? A gente vê exatamente o oposto disso, então com essa gestão piorou ainda mais a política contra os moradores de rua. Não adianta dizer, né? Que acabou com focos como a Cracolândia, que não se acaba, né? Só se espalha, né? E não é com opressão. A gente vê outra barbaridade, que é a questão da polícia, a opressão que a polícia faz, a operação delegada com os camelôs, né? E principalmente que a maioria dos camelôs hoje são estrangeiros. São pessoas refugiadas que vêm de fora. Então, a gente tem que discutir política pública de uma forma que as políticas elas sejam integradas. Não dá simplesmente para segmentar moradia é moradia, trabalho é trabalho, saúde é saúde. Não, você tem que procurar um meio de integrar, trabalhar para essa população que está mais necessitada, né? Vocês aceitam também pessoas estrangeiras na Sim, ocupação? sim. Temos estrangeiros, sim. Desde quando o Brasil permite tirar o CPF, tirar o NIS, a pessoa é um brasileiro, né? Tem os mesmos direitos da moradia. Inclusive, nós já temos famílias estrangeiras já assentadas em suas moradias definitivas. Agora é um outro público também, que muitas vezes vem para o Brasil com uma passagem, né? Procurando sempre galgar Estados Unidos, Canadá, né? Seguramente não querem ficar no país, né? Não enxergam também o Brasil como O destino final. potencial como destino final. E a maioria que fica são as mulheres. Por que você acha? Os homens são mais aventureiros, né? Se aventuram mais, né? As mulheres, ela quer um porto seguro. Ela pensa mais nos filhos. Essa coisa do cuidado com a família do ainda cuidado se com a reflete família. muito, né? Isso. Muito, muito interessante. E como que funciona esse processo? Você pode explicar pra gente? Da ocupação e depois o assentamento dessa família num local seguro. É uma batalha judicial? Vocês ganham? Dá pra... Como que é isso para uma ocupação se tornar um prédio legal, digamos assim, legalizado perante o Primeiro, Estado? tirar isso aí, incógnita, que a gente não ganha nada, tá? O movimento organizado, ele participa de vários editais, ele é qualificado, né? Por exemplo, quando a prefeitura lança um programa Pode Entrar, que é o programa da prefeitura municipal, é um edital. A gente concorre nesse edital com toda a documentação que uma grande construtora, uma grande incorporadora concorre também. Tá? Olha só. A gente tem que ter assessoria técnica, tem que ter o projetista. Então, quando a gente ocupa um local, a gente ocupa já prevendo de transformar ali em um prédio definitivo, em um retrofit. No caso de prédio, é retrofit. Terreno é construção nova. Né? E aí a gente vai se qualificar nos vários programas habitacionais. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem pela prefeitura o Pode Entrar. Pelo CDHU, que é a Casa Paulista. Né? E aí tem os vários programas também, Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal. Então, você tem que quanto à entidade, você se qualificar. Então, você tem que ter CNPJ, tem que ter todas as certidões, cadinho livre, né? O que é o cadinho? É aquela certidão que te diz que você não tem dívida ativa com o Estado, nem com o município, nem com o governo federal, né? Então, a gente não ganha nada. A gente se qualifica, né? E uma outra coisa, a gente tem que ter uma assessoria técnica, né? Que são os arquitetos que fazem o projeto, que vai determinar quantas unidades tem naquele prédio,
COES já vai com um projeto pronto, que é para a gente cadastrar na prefeitura e esse projeto ser aprovado em prefeitura. Então, é todo um processo que uma grande incorporadora passa, nós também passamos. O único potencial que nós temos é que a gente trabalha as famílias, a gente tem um trabalho técnico-social. Família chega a ser um documento, a gente vai agilizar a documentação, formar, mostrar a essas pessoas a importância do documento, porque por mais que a moradia seja social, não vai ser de graça, e quem financia a moradia é um banco. Então, a pessoa também tem que ter, ela tem que ser ressocializada. Isso, de todas as formas. Para saber que ela vai ter que pagar por aquela moradia. Então começa, quando ela entra no movimento, começa com toda a sua documentação, as assistentes sociais vão dar vão fazer essa conotação de saber quais são os documentos que tem, dar a lista de documentos, ajudar. Por exemplo, as pessoas acham que o título de eleitor é só para votar. Não é, gente. O título de eleitor, se você passa 2 eleições sem votar, seu CPF é bloqueado. Quem tem CPF bloqueado não faz nada na vida. Né? Não consegue adquirir Não consegue. A pessoa acha que o RG substitui a certidão de nascimento. Não. Quando a gente vai fazer a tramitação de documento para uma Caixa Econômica para moradia, todo esse documento é pedido. Não pode ter uma rasura, não pode ter nada. Então, todo esse trabalho é feito com as famílias. E aí pensando numa pessoa que está em situação de rua, muitas vezes desligada da família, ela tem que se reconectar com a cidade de origem para tentar resgatar essa documentação. Então é um trabalho muito profundo. Hoje já tem mais facilidades, né? Porque antigamente você tinha que mandar alguém ir no cartório da cidade de origem. Hoje não, hoje pela online mesmo você hoje consegue, né? Retirar essas certidões. Recentemente eu vi o governo federal anunciando que o RG vai ser único, né? Porque cada estado tem um RG, né? Que vai ser único. Mas mesmo assim, RG tem validade. A validade do RG é 10 anos. Né? Então, é muito trabalho que os movimentos sociais fazem, que a gente tem um trabalho técnico social que é importantíssimo. Sim. Que é um trabalho de Estado, né? Um trabalho onde o Estado falha, né? Não alcança ali, o movimento social está Por exemplo, acolhendo. O município tem um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistente Social, né? Que é responsável pelo NIS, pelo CAD único. Mas para a família chegar até um CRAS, ela tem que estar com toda a documentação, né? As pessoas não vão chegar no CRAS sem nada e dizer assim, olha, eu quero fazer o meu NIS, eu quero fazer o CAD único. Nunca vai acontecer. Que são os cadastros, né? Para a pessoa poder receber os benefícios, ficar apta a entrar em programas de acolhimento social e etc. Né? LOAS, é muito importante. O CAD único hoje e o NIS é um dos documentos mais importantes para todo cidadão brasileiro. Sim. E aí, a gente pode dizer, então, que a ocupação é um local de passagem? Então, a pessoa passa e vai até ela conseguir o seu apartamento próprio ou não? É um lugar que nós temos, assim, pelo menos nosso movimento, a gente não quer ninguém transitório. Não quer ninguém estar passando. Cada ocupação, cada organização de base que a gente já faz com essas famílias direcionando elas para um propósito, certo? Então, ela inicia na base, tendo reuniões, assembleias de formação, e ela já sabe que ela vai para um projeto. Então, enquanto ela está morando na ocupação, ela vai morar por tempo indeterminado. Né? Obviamente que o movimento vai sempre em busca de estar conquistando as moradias definitivas. Então, sai aquela família para uma moradia definitiva, mas na base já tem outra pessoa. Né? Mesmo porque moradia não é tão rápido, né? Sim, é um processo demorado. É um processo muito demorado. E aquela família tem que estar estável também para conseguir assumir, né? Com as dívidas. E você tem uma noção de quantas pessoas, de quantas famílias, assim, o movimento já conseguiu
Assim. Nós já estamos chegando a quase 4.000 famílias, né? Porque são várias famílias já inseridas em programas definitivos. Agora mesmo nós estamos com 3 anos que entregamos o antigo Hotel Cambridge, um retrofit na Avenida 9 de Julho. Aí agora vamos entregar mais 200 unidades na Zona Leste. Estamos em final de obra. Vamos iniciar outra em Santos. E assim vai. E fora que a gente também regulariza muito a situação das pessoas que deixam de pagar aluguéis caríssimos e mora nas ocupações, né? Sim. Sim. Incrível. E hoje tem quantas ocupações? Você sabe dizer aqui atuando? Do movimento nosso, nós temos 6 ocupações na região central, mas a gente tem 40 núcleos de base. Como que funciona? Os núcleos de base são os núcleos de formação, onde as pessoas vão, de fato, compreender as políticas públicas recorrentes do país, do município, sua documentação, ter todos esse fundamento, ter formação para poder elas, né, quando forem para uma moradia definitiva, não ter o choque. Porque se você perceber lá atrás, muitos empreendimentos não deram certo porque as famílias só foram colocadas ali. Elas não trabalharam desde o início o projeto. Então, a família vai com a ilusão que o governo vai dar casa. Quando chega lá, tem que pagar água, luz, né? Condomínio. Todo condomínio. Então, dá um choque. Muitas vezes não dá certo. A pessoa não tem nem condições, né, também de estar... Não se preparou para estar... Não se preparou para estar ali, né? Entendi. E aí eu queria falar, agora entrar numa questão um pouco mais, né, sensível. Queria que você contasse um pouco pra gente como que foi toda essa história do processo, né? Nossa! Para quem não sabe, então, né, a Carmen e a sua filha também, né, a Carmen Silva, gente, é mãe da Preta Ferreira, que também é uma artista incrível. E elas sofreram um processo de criminalização da luta, assim, acho que... Nós e mais 17 lideranças, né? Em 2019. Como que foi? Então já era governo Bolsonaro. Temer. Ah, governo Temer. Temer, depois passa Bolsonaro, né? Logo após o golpe, né? Logo após prisão de Lula, né? Então foi com a queda do prédio do Hilton Paz. Então ali eu acho que numa trama eles viram oportunidade, quiseram acabar com os movimentos sociais, né? Mas ali mostrou que existe uma certa criminalização quando se luta por direito, quando se tem voz falando por direito, as pessoas querem calar. Gestões públicas não analisam que a gente não pode estar numa queda de braço. Que a gente tem que trabalhar juntos, né? Porque quem consegue colocar a população com interesse do poder público é o próprio movimento social, que faz com que essas pessoas, elas sejam, né, elas tenham a oportunidade de crescer, de conhecer o que é que uma gestão pública faz. Nós não podemos estar nessa queda de braço. E ali não, o governo não compreende, porque a gente tem ainda dentro do Brasil um ranço que é aquele de se produzir miséria, né? Quanto mais miséria eu tenho, mais alguns ganham, né? Sim. Então, essa produção de miséria, ela é uma produção que retira direitos, garantia de direito. E esses direitos, muitas vezes a gente fica com a consciência pesada, achando que está lutando por ele, que não é o nosso papel lutar por ter casa. Sim. Né? Como se isso fosse um crime. Né? E então... foi muito dolorido, foi um processo muito dolorido, 6 anos depois, para poder dar a nossa absolvição. Qual que era a acusação que eles faziam? Que nós extorquíamos as famílias que moravam na ocupação e, pasmem, o governo nos imputa que a gente tem que fazer ações mitigadoras, não dá um centavo. E como é que vai se conviver dentro de um local, de uma moradia que tem que fazer reforma,
tem que se fazer todos os processos, tem portaria, tem que ter tudo. É como se fosse um condomínio, é um valor acordado para poder manter o local. É um valor acordado. Todos que entram já entram já sabendo, já com esse acordo. Então, nos acusavam de extorsões e de organização criminosa. Organização criminosa? É. Eita. Por organizar um movimento de moradia, eles começaram a tratar como organização criminosa. Isso. A luta pelo direito se torna uma organização criminosa, né? E quem que foi que promoveu esse processo? Olha, esse processo veio pelo Ministério Público. O Ministério Público acatou a denúncia e aí coloca o DEIC para investigar. Você não sabe quem fez a denúncia? Olha, saber a gente sabe, né? Há interesses políticos, foram prisões políticas, né? Que terminou sendo um tiro no pé, porque só nos fortaleceu, né? Entre mostrar o que é o certo e o errado, prevaleceu da gente mostrar, continuar trabalhando, mostrando certo e o errado. Prova disso é que vem logo a pandemia. Na pandemia, nós criamos um grupo de solidariedade onde a gente alimentou 60 mil pessoas, né? Um movimento moradia alimentando 60 mil pessoas com cesta básica, né? Gerando trabalho. A cozinha nos proporcionou fazer isso, né? Como a gente não podia ter aglomeração, contratamos motoboys, motogués para fazer as entregas do delivery, né? E aí se criou um programa dessa nossa ação comunitária de solidariedade. Hoje a Prefeitura de São Paulo tem a Cidade Solidária. Então, são várias coisas que a gente foi mostrando, né? Que só o caminho da coletividade, da solidariedade que daria certo, né? Então, a motivação, a gente sabe que é política. Sim. Que era para acabar com os movimentos sociais, mas ao contrário, só fortalecer os movimentos. Mostramos que os movimentos têm a capacidade, né, de formar pessoas, de organizar pessoas, né, para que pessoas possam, né, dar continuidade na sua vida dignamente. Nossa, incrível. E chegaram a ser presas, né, várias pessoas. Eu não fui presa porque eu, na época, no dia da prisão, eu estava no Rio de Janeiro. E quantas pessoas foram presas? Foram presas 4 e ficaram foragidas o restante, né? Até sair um habeas corpus. E aí, todo mês, depois desse habeas corpus, a gente tinha que ir para o fórum assinar como criminosos, sabe? Que estavam ali... Todo mês assinando. E esses últimos anos todos foram assim? A sua filha chegou a ser presa também, né? Sim, sim. Ficou presa 108 dias e o meu filho 109 dias. Caramba. Ou seja, você passou um processo muito pesado. Mas é assim, acho que é importante você estar aqui hoje falando sobre isso. É a resiliência também, né? A gente também vai aprendendo, vai endurecendo, né? Vai tomando cuidados. Né? É necessário as lideranças também terem cuidados, trabalhar em rede, ter uma rede, porque não é somente nós na moradia. Você vê que várias outras lideranças também deu voz, começa a falar dos abusos, né? Que a gente vive num país democrático que não é democrático, né? Democracia é para poucos, né? Direito é para pouco. É 1%, né? É para 1%. Que tem de verdade, quem né? tem, a gente vive nessa sociedade do capitalismo, a liberdade ela é conquistada com dinheiro, com né? Dinheiro, direitos, né? Aquilo que é básico é dinheiro, vira capital, né? Moradia é capital, saúde é capital, cultura é capital. Então é dessa forma, né? Alimentação. Acho que a gente estava até comentando isso antes de começar a gravar, né? Sempre teve, mas esses últimos meses está uma corrida mesmo, né? Contra militantes, inclusive institucionalizados, né? Com pessoas que se elegeram, que são parlamentares. Então, a gente tem aí o Renato Freitas, que é um lutador, o Glauber. E as várias agressões a mulheres, né?
Uhum. Marina Silva, por exemplo, uma senadora, uma ministra. Como é que um senador abre a boca para dizer para uma ministra quem ela é, né? Sou uma ministra, né? Sou Gente. uma senadora, fui eleita várias vezes. Assim, Ponha-se no seu lugar. Isso é arbitrário, né? A gente ouviu a vida inteira, ponha-se no seu lugar, ponha-se no... Que lugar é esse nosso que a gente tem que se pôr? Qual é o lugar da mulher? É só para cuidar? É só para parir? O lugar da mulher é onde ela quiser. isso. Né? E aí, eu acho que você podia falar pra gente também como que foi essa sua entrada na política institucional, né? Como que essa trajetória aí, né, de militância, de movimento por moradia, te levou para a trajetória política. Olha, eu sempre vi a militância como uma percepção muito ativa, né? Não queria ser uma militonta, nem tampouco uma tarefeira para ninguém. E eu sempre procurei estar em todos os conselhos da cidade, né? Então, tem conselho que é tão importante para a cidade, que é uma vereança. Tem um valor de uma vereança, né? E se identifica muito mais com a população, muitas vezes, que a vereança. Que às vezes o vereador ganha eleição, mas ele só vai naquele reduto de eleitor dele, né? Ele não se liga que ele ou ela são vereadores para a cidade, né? Não para um reduto. Sim. Então, eu resolvi, logo após as prisões, que eu sairia candidata a vereadora pela cidade de São Paulo. Ia ver já Que ano que foi? 2020. 2020? E aí, como que tá sendo a experiência? Olha, eu não ganhei eleição, mas eu me sinto uma vereadora, porque tudo quanto é assunto da cidade eu tô metida, né? Né? Tudo quanto é assunto. Depois eu me candidatei, eu mudei de partido, eu me candidatei a deputado estadual, tive uma votação muito significante, né? E assim a gente vai estando interpelando dentro do partido, porque é necessário todo cidadão e cidadã estar reunido dentro de um partido político. Tem que se organizar. A instituição partidária ela é fundamental para as leis, para a organização do Estado, né? Obviamente que, infelizmente, a gente tem partidos aí conservadores, partido de direita, que só governa para seus segmentos, né? E que, além de só governar para seus segmentos, a gente vê que é uma política arbitrária. Usa a instituição partidária para fazer seus demandos, né? Benefício próprio, né? Benefício próprio. As bancadas aí que a gente conhece como bancadas bancada do boi, da boi, bala, né? Da bala. Bíblia. É tanto que a gente tá vendo aí os vários CATs, quem foi, a bancada da bala, vários assassinatos aí, liberação de arma, quando a gente tinha um país que estava entregando armas, né? Sim. A gente volta a ter CACs, a gente volta a ter, né, armar a população indevidamente, né? Sim. Eu acho que é muito importante hoje ter você aqui falando essa experiência pra gente, porque a gente tem um público jovem, né? Principalmente aqui do Entre Linhas, no Farol Brasil, que conheceu a militância através de um outro caminho, né? Às vezes através da internet, mas então na universidade, que fez o caminho inverso, né? De aprender primeiro a teoria da militância e aí depois buscar um local para se organizar para poder praticar essa militância. E aí você traz uma experiência que tem que ser muito valorizada, sabe? Tem que ser divulgada, porque é uma militância por necessidade. Você não tinha opção a não ser militar, entrar na luta para que essa luta mudasse a sua vida, né? Mudasse a sua realidade. É de fato mostrar o que é o feminismo, né? Porque as pessoas confundem feminismo com gênero, né? Com feminino, né? Feminismo é quando a gente já luta,
Nós mulheres já nascemos com essa conotação de luta, né? Luta por creche, luta por comida na mesa, luta por moradia. Então, isso é um feminismo, né? As mulheres sempre são protagonistas, né? Sempre são, na né? luta pelo... E você vê que na história do nosso país, tudo na mulher é recente. É recente que a mulher joga bola, né? Um absurdo. Mulher 40 anos, 50 anos atrás jogasse bola, era presa, né? A mulher só veio votar depois que os homens votaram, né? 90 e poucos anos, né? Então, gente, é muito recente. Ontem, né? No tempo histórico. Ontem, no tempo histórico para a mulher. Tudo é recente. Aí vem uma pessoa perguntar para uma ministra, uma mulher que foi senadora da República, uma mulher que se esforçou a aprender a ler com 16 anos, né? Mulher que foi candidata a presidente do país. Um homem perguntar, dizer a ela para ela se pôr no lugar dela. Será que ela já não se pôs no lugar há muito tempo? Com certeza. É uma reflexão para nós mulheres também, né? E a gente ainda vê noticiários de homens dar 61 socos na cara de uma mulher. E é tratado ainda com carinho pela polícia, né? Um homem Não branco. Um homem branco, né? E quando a gente vê a discrepância, os meninos pretos, né, são mortos, né? Recentemente o policial matou um motorista com a criança do lado, que achou que estava fugindo. Gente, é muito discrepante, né? Esse racismo da polícia, acho que é uma coisa que escancara, né? A gente sabe que existe o racismo estrutural, mas a atuação da polícia escancara esse racismo de uma maneira absurda, né? Seja da maneira como trata os brancos, né? Os criminosos brancos, que sequer são tratados como criminosos, né? Então, a gente vê aí o Roberto Jefferson mesmo desferiu um monte de tiro contra a polícia na sua prisão. E saiu de lá, não saiu de lá morto, né? Se fosse qualquer outra pessoa... Sairia morto, né? Sairia num caixão, né? E assim, um monte de exemplos que a gente tem, né? Da discrepância do tratamento com pessoas de baixa renda. Nós vimos o Marighella ser morto, né? Executado por pouco. E hoje a gente vê Eduardo Bolsonaro, né? É o pior ato de que você não tem sentimento pelo seu país, é o ato de que o Eduardo Bolsonaro faz, né? Aí você compara com Marighella. Por que mataram Marighella? Né? Um deputado que foi cassado, o João Paiva Neto, e vários outros, né? Sim. A gente está numa situação muito delicada do nosso país, né? Acho que as pessoas, por mais aqueles que se dizem patriotas de direita, precisam abrir os olhos para aprender o que é ser patriota, né? Sim, né? Não conspirar contra a sua própria pátria. Porque o crime de Eduardo Bolsonaro é lesa pátria, né? Zambelli, que direito Zambelli tinha de sair com uma arma atrás de uma pessoa, porque não era do partido dela, que estava fazendo campanha? Nossa, que direito. E um homem negro, né? Um homem negro. Aí, ela se dá o direito também de ter um hacker para entrar dentro do STF, que é um dos órgãos mais primórdios do país, né? Sim. Né, para poder emitir uma ordem de prisão para um ministro do STF. Gente... É impensável, né? O nível de... E essa é uma parlamentar. Sim. É impensável como é que as pessoas votam nessas pessoas. O que é que leva a votar nessa pessoa, gente? Realmente é um caso a se pensar, né? Eu acho que a gente, como esquerda, como progressista, como esquerda revolucionária, esquerda radical, esquerda progressista, tem que pensar em estratégias para dialogar com esse setor da população, porque... E aí você pode até né, falar um pouco sobre como você acha que a gente chega nessa parcela que parece que foi
completamente abduzida, né? Parou de pensar, de ter senso crítico, foi capturada por essa extrema-direita do bolsonarismo, por esse sentimento de ódio, e hoje defende coisas que são indefensáveis, que são absurdas, como toda essa série de crimes cometidos, assim, né? A gente tem a impressão de que essas pessoas estão vivendo uma realidade paralela, né? Que não E aí conseguem a chegar ao gente mínimo. sai daquela história, né, que o crime não compensa. Será? Pra quem não compensa? Para quem não compensa, né? Como você acha que a gente fala com essas pessoas, Carmen? Infelizmente, tem que ser na base do diálogo mesmo, no tete a tete, né? As pessoas estão muito ministradas pela internet, né? Pelo fake news, e tem que se regulamentar. É uma outra pauta muito séria, que é a regulamentação da internet, né? Está na mão de quem essa regularização, né? Que você vê o Trump ameaçar, um presidente dos Estados Unidos ameaçar um país, né? Como se ele governasse o nosso país. A gente tem que discutir soberania. E discutir soberania, eu sempre brinquei que o país estava tomando uma proporção que um dia a gente ia estar em casa, um americano ia bater na minha porta e dizer, ó, sai que essa casa é minha. E está chegando esse dia, né? Porque se não tivesse a soberania, se nós brasileiros não tomarmos conta do nosso país, isso vai acontecer. Agora, nós quanto esquerda, nós quanto progressistas, não falo nem de esquerda, nem de direita, mas assim, como pessoas progressistas, a gente tem que conversar com o outro. Acho que as bases, elas têm que ser visitadas novamente, com muito empenho. Não ser visitada simplesmente para vender título. Estamos fazendo moradia, estamos fazendo isso, fazendo aquilo, não. Visitada para formar, entender qual é a vantagem, qual é a questão dos jovens, o que é que os jovens pensam. Veja aí todo mundo reprimindo os pancadões. Sempre falo, vocês já pararam para pensar que vocês poderiam criar locais? Esses jovens só querem se divertir, gente. Não tem acesso ao lazer, Não muitas tem vezes, acesso, né? Então a gente tem que conversar com essa população. Porque quem é que está coobitando essa população jovem negra? É um Pablo Marçal da vida, é um Edir Macedo dizendo que se for para a igreja vai ficar rico, né? É esse povo dizendo que se for para uma internet de um dia para o outro vai ficar rico. Então, o que é que se coobita? O que é que a pessoa sempre almeja? Dignidade. Então, a dignidade a gente também tem que conversar, explicar qual é o caminho, né? Eu acho que você traz um ponto que é fundamental também, da luta social. O movimento social, ele tem um poder que mostra para as pessoas que, de fato, se organizar, né, lutar, é aquela velha frase que a gente fala, só a luta muda a vida. E aí o movimento social, ele materializa isso, né? Então ele mostra que a organização, a militância, a formação, ela pode dar frutos, então dá esperança para as pessoas, né? Porque muita gente também cansou, né? Acha que não tem mais o que fazer, que a gente está numa sociedade que é assim mesmo, se conforma, né, se abate e fica seguindo ali o fluxo dessa vida que é uma sobrevivência, né? Que você não consegue desfrutar plenamente da sua vida. O capitalismo faz isso com a gente, faz que as pessoas, escala 6x1, faz que as pessoas vivam para trabalhar, né? Só e não para o trabalhem trabalho, para né? viver. E aí tem uma normalização disso, o capitalismo quer normalizar isso, que tudo bem você trabalhar dessa forma e ser explorado dessa forma e não ter dinheiro para conseguir acessar as coisas básicas da vida, mas chega um movimento social e eu acho que tem esse papel importantíssimo de falar, se a gente se organizar, se a gente se reunir em coletivo, a gente consegue mudar a nossa realidade, né? Só a coletividade, só o trabalho em rede é que faz a gente mudar de fato. E eu acho que também chega num ponto que é interessante porque a pessoa consegue mudar, né? Percebe isso e percebe que precisa de mais, né? É aquela coisa que a gente fala, né, do comunista do programa mínimo para o programa máximo. Então tá, se eu conseguir isso, então acho que
agora eu preciso de conseguir uma casa, então agora eu preciso de educação, agora eu preciso de lazer. E isso muda a percepção das pessoas, né? De que ela pode ter mais. Até mesmo itinerário, né? São Paulo é uma cidade que é medida por horas. Se a pessoa economiza 1 hora, 2 horas para dentro de casa, ela tem outra vida. Não é que pode pegar um trabalhador e colocar uma mulher para sair 3 horas da manhã para poder chegar às 7 horas. Aí o caminho que essa mulher faz, ela leva filho na creche, leva filho na escola para depois pegar outro para chegar no trabalho. Senão ela pode ser mandada embora. Então, quem é que percorre o caminho da mulher? Essas 3 horas de trabalho, essas 3 horas de transporte que a gente sabe que aqui em São Paulo é possível e é comum, por incrível que pareça, que os trabalhadores pegam, ele suga tempo de vida, né? Tá sugando tempo de vida. A pessoa já chega no trabalho exausta. E volta para casa exausta. Então, você não conversa, né? Você não tem tempo. Não tem tempo de viver em comunidade, de se organizar, de dar atenção para sua família, né? Não tem. Então, acho que acho que é um dos maiores, é drástico isso, é uma das maiores violências que se acomete com uma família. É o tempo. É tirar o tempo de convivência. E uma moradia digna num lugar próximo. De acessibilidade, né? Dá essa dignidade, devolve essa dignidade também, isso. né? Muito bom. Muito, muito importante essa fala, muito potente. Bem, eu fico muito feliz, né? A gente vai caminhando para o fim, fico muito feliz de ter recebido você aqui. É uma mulher incrível, uma liderança incrível. Acho que é um exemplo para muita gente se inspirar, para nós também que estamos chegando agora. E é um exemplo de como a luta muda a vida, né? Como que a gente pode continuar. E a organização, acho que um ponto que você bateu muito importante é esse de se organizar num partido para poder também fazer essa luta, além de fazer a luta coletiva, fazer a luta institucional, né? Porque, querendo ou não, ela ainda tem muito peso na nossa realidade. Tem muito peso, gente. A luta institucional é fundamental. Não existe país nenhum, não existe território nenhum que não tenha sua regularização, não tenha suas leis, né? Sim. Então, a gente tem que participar disso e entender, né? Compreender como é que a gente efetivamente pode ter esse direito. Demais. Então, agradeço pela sua presença, agradeço pela entrevista, agradeço a você que acompanhou até aqui. Então, novamente, curta, compartilhe, mande para as pessoas, né, para elas entenderem como funciona melhor o movimento de moradia, como funcionam as ocupações urbanas. É muito importante a gente descriminalizar essa luta, né? Explicar para as pessoas que não é vandalismo, não é bagunça, não é crime lutar pelos seus direitos, pelo acesso à cidade, e as pessoas que são trabalhadoras, né? Lutar pelo trabalhador. Acho que a Carmen é um exemplo vivo disso. Gostaria que aquele que não conhece o nosso trabalho, não conhece o MSTC, se quiser, estamos abertos. A gente tem nossas ocupações com portas abertas, justamente para a gente quebrar esse paradigma, né, do desconhecido. Que aquilo que a gente não conhece, a gente julga. Né? Então, venham conhecer a luta dos movimentos sociais, venham ver as famílias trabalhadoras que lutam por um teto digno. Mas, muito obrigada, então, pela sua presença. Muito obrigada e até o próximo episódio do Entre Linhas.